Você sabe o que é telemedicina? Quais são as suas aplicações? Por que esse tema tem sido tão debatido no Brasil ultimamente? Eu vou contar para você qual é o meu posicionamento sobre o tema e por que eu acredito que a telemedicina pode ser uma grande solução para nós médicos. A telemedicina nem é um assunto tão novo assim. Essa modalidade já existe desde a década de 50, quando se utilizavam aparelhos de televisão para transmissão da imagem de médicos à distância. Tele tem a ver com distância, tem a ver com monitoramento. Então, todo aquele atendimento médico, toda aquela consultoria, tudo que envolver atendimento, consultoria, orientação médica à distância é considerado uma modalidade de telemedicina. E aí nós temos diferentes métodos, modos de telemedicina, como o telediagnóstico, a teleconsultoria, o telemonitoramento, a telepresença, a telecirurgia e assim por diante. E até mesmo o teleatendimento, que é o que tem gerado tanta controvérsia no nosso país nos dias de hoje. Já existem resoluções que autorizam a realização de algumas modalidades de telemedicina no Brasil, como por exemplo a teleconsultoria. É possível que um médico hoje se assessore do conhecimento de um grande especialista à distância, em um grande centro, por exemplo, estando esse médico numa localização remota. Mas aí nós temos que ter essa questão de médico para médico. Isso é o que a gente tem hoje disponível ainda no Brasil, que já pode ser utilizado e é utilizado com muita propriedade já através de algumas startups, alguns projetos. Eu vou aqui exemplificar através de um projeto muito bacana aqui do Rio Grande do Sul, chamado TeleUTI, do Hospital Moinhos de Vento, em que a equipe médica da UTI neonatal do Hospital Moinhos de Vento acompanha UTIs em pequenas cidades, em cidades remotas no Brasil. E com um sucesso bastante interessante, diminuindo a mortalidade, inclusive, nessas UTIs e favorecendo a rotatividade, ou seja, aumentando o número de leitos, o número de vagas disponíveis nessas UTIs, apenas através da orientação de um centro especializado com grande experiência nessa área. Muito comum também é o telediagnóstico, ou seja, hoje existem diversas formas de telediagnóstico através do laudo, da laudagem, de exames à distância. Então, um exame que é feito numa cidade onde não tem determinado especialista, digamos um cardiologista, os eletrocardiogramas feitos naquela cidade, aquele exame que vai ser olhado lá por um clínico geral, ele tem um laudo dado à distância por um médico cardiologista. Isso também é uma modalidade que já existe, existem diversas empresas que fazem isso já com bastante qualidade no Brasil e isso tem aumentado cada vez mais. Laudos radiológicos, laudos de eletroencefalograma, laudos de eletrocardiogramas, espirometrias e assim por diante. A telecirurgia, ela já vem aí desde a década de 60 nos seus primórdios e hoje a gente já tem cirurgias robóticas sendo feitas à distância por médicos especializados em grandes centros. Nós já tivemos aí diversas telecirurgias realizadas no Brasil. Essa é uma modalidade que se utiliza ainda muito a nível de pesquisa, acadêmicos, como demonstração, mas que cada vez mais vai ser também uma realidade nos centros cirúrgicos do mundo inteiro. E a grande discussão que nós temos é sobre o teleatendimento. E existiu aí uma resolução que estava para ser aprovada no Brasil no ano passado, em que falava sobre o teleatendimento, dava algumas diretrizes básicas para o teleatendimento, ou seja, a modalidade de telemedicina em que é possível que o médico faça um atendimento à distância direto a uma pessoa, a um cliente. Existia diversos critérios para esse atendimento que estavam nessa resolução do Conselho Federal de Medicina, mas que houve uma grande discussão e que foi retirada para ser novamente analisada, reformulada, para então se colocar de novo em pauta essa discussão no Brasil. Ao meu ver, isso já está sendo discutido há muitos anos, nós estamos atrasados em relação ao resto do mundo, em relação à regulamentação dessa forma de atendimento. Estatísticas já de alguns anos atrás mostravam que 50% a 60% dos
serviços de saúde nos Estados Unidos já faziam uso da telemedicina através do teleatendimento. Por quê? O teleatendimento ele favorece, por exemplo, que a gente possa dar alta, liberar mais precocemente as pessoas do hospital através de pequenos procedimentos, pequenas cirurgias e fazer o acompanhamento no domicílio, em casa dessa pessoa, através do teleatendimento da telemedicina. Isso faz com que alguém possa acompanhar a ferida cirúrgica, a ferida pós-operatória das pessoas através de um aparelho de celular, através dessa modalidade. Poderia facilitar também o atendimento em lugares muito remotos em que dificilmente a gente vai conseguir estabelecer lá especialistas, muitos médicos, por exemplo, porque a estrutura local é difícil, o acesso é difícil. Então, no meu entendimento, a telemedicina, através do teleatendimento, é uma modalidade extremamente útil, especialmente para levar medicina, saúde de qualidade para aquelas comunidades mais remotas. É óbvio que o atendimento ainda vai continuar sendo presencial na vasta maioria das situações. O teleatendimento não vai substituir o atendimento presencial, mas em algumas situações, especialmente se falando de lugares remotos, isso faz toda a diferença na vida das pessoas. Por isso que o meu entendimento é de que nós médicos não devemos ser corporativistas em evitar que o teleatendimento, a telemedicina seja uma prática usual nos dias de hoje. E sim, a gente deve estudar, entender o assunto e apoiar para que uma resolução que realmente seja útil às pessoas, aos médicos, ao desenvolvimento da medicina no Brasil, para que realmente a gente possa levar saúde àquelas pessoas que precisam e não ficar preocupado com reserva de mercado, porque isso não vai interferir no mercado médico, especialmente daqueles médicos que fazem a diferença tendo bons profissionais. Esse é o meu entendimento e eu acredito que nós devemos cada vez mais nos apoiarmos dessas tecnologias. Eu tenho falado bastante sobre isso para você, para sermos cada vez mais humanos no atendimento médico. Quando eu consigo acompanhar o meu cliente mais de perto, mais próximo, através da telemedicina, através do teleatendimento, eu vou estar mais presente na vida dele, assim como a gente tem feito hoje nas redes sociais. Isso vai nos aproximar das pessoas e vai gerar mais valor para o nosso trabalho como médico. E para você que ainda não me conhece, eu disponibilizo toda semana assuntos relacionados à gestão, empreendedorismo, inovação e carreira médica. Não deixe de me seguir no canal do YouTube, Dr. Carlos Eurico, ou nas demais redes sociais, Carlos Eurico Pereira. Vai ser um prazer compartilhar conhecimento e trocar informação com você.